Boa tarde para todos e todas. Eu me chamo Rafael Felipe Bezerra de Mello, integrante da turma 7, ProF, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estarei apresentando aqui um mapa mental conceitual com o objetivo de avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física. É importante nesse primeiro momento salientar que a disciplina ela se dividiu em algumas semanas, né? Ao longo dessas semanas foram trabalhados diversos textos com a turma, né, pela plataforma AVA. E aí nesse mapa mental, mapa conceitual, eu fiz o destaque dos pontos principais que me chamaram a atenção durante essas semanas de leitura e de atividades realizadas na plataforma AVA. Então, nesse primeiro momento, é salientar a questão ali da primeira semana, as atuações docentes, no texto trazido para a nossa reflexão. O que mais me chamou a atenção foi a questão aí das práticas, dos três tipos de atuações docentes, entre os quais destacamos aí práticas tradicionais esportivizadas, e o segundo ponto aí, abandono do trabalho pedagógico ou desinvestimento pedagógico, que nada mais é quando o docente ele apenas faz aquele velho trabalho de rola-bola. E também por fim destacar a questão das práticas inovadoras. É um cenário que tem cada vez mais tomado conta da educação física na escola. E a segunda semana nós debruçamos sobre o tema ensinar a fazer versus o ensinar sobre o fazer, a partir de um texto, uma reflexão trazida pela professora Soraya Daride, nesse texto base, onde a gente conseguiu destacar aí o duplo caráter do saber, né? Essa questão que a educação física ela tem essa premissa de ser apenas, ela tinha essa premissa de ser apenas caracterizada pelo saber procedimental, né? Destacando muito o saber fazer, em detrimento do saber conceitual, do saber sobre o fazer. E aí destaca-se também a questão da superação desse modelo tradicional de ensino, a partir das perspectivas críticas da educação física. É um cenário que tem se tornado cada vez mais frequente. Então, aí na terceira semana, nós vamos abordar questões de aspectos legais da educação física. Nós entramos nessa pauta. Então, e aí são destaques, alguns marcos legais trazidos no texto base. Entre os quais a gente destacou aí a LDB de 1961 e 1971, onde a educação física era vista apenas como uma atividade, e aí ela, com o advento aí da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, ela passa a ser um componente curricular obrigatório, a educação física na escola, né? E também temos aí a questão da Lei número 10.793 de 2003, que vai falar sobre a questão das facultatividades, que servem para pessoas que trabalham com carga horária de trabalho maior que 6 horas diárias, também acima de 30 anos de idade, pessoas que prestam serviço militar e quem tem prole. São essas que têm essa questão da facultatividade. E aí existe também um ponto que são as questões das dispensas, né, que é uma interpretação equivocada da lei que vai levando os estudantes a se afastarem da disciplina. Muito trazido, muito frisado isso no texto, né? E o estudante, embora não possa fazer a prática, em alguns casos, ele poderia estar participando das discussões teóricas e das reflexões trazidas na disciplina de educação física. Na quarta semana, a gente tem aí a questão do afastamento e da indisciplina dos alunos, trazida no texto dos professores Darido Gonzalez e Ginciene. E aí os autores apontam a questão do afastamento como causados pela repetição de conteúdo, repetição excessiva de conteúdos, tendo foco total aí no Quarteto Fantástico, que é o vôlei, o futsal, o basquete e o handebol, o insucesso motor dos estudantes, também a exclusão social que há a partir desse insucesso motor. Os fatores que influenciam a indisciplina dos alunos, os autores apontam aí a crise de valores, né, que existe na contemporaneidade, e aí o choque entre regras e os princípios, né,
que acabam por trazer essa questão da indisciplina, a falta de respeito com os docentes, conversas paralelas, entre outros fatores que os autores apontam no texto. E aí eles trazem alguns modelos de intervenção que possam interferir ali para mudar esse cenário, como por exemplo o Sport Education, o TGFU, o ensino de jogos, né, para o entendimento, entre outros, aprendizagem cooperativa, enfim. Na quinta semana nós vimos ali questões sobre o tratamento do esporte na escola. Então, o autor ele traz no texto base reflexões importantes sobre os modelos de ensino, né, que eram tradicionalmente vistos na educação física. Basicamente era a perspectiva esportivista, que visava o treinamento de equipes, também o foco na técnica, muito frisado nessa modelo de ensino, nessa perspectiva de ensino, trazendo um contraponto ao esporte da escola versus o esporte na escola. Como é que esse conteúdo deve ser tratado dentro das nossas aulas, né? Trazer o esporte de alto rendimento para dentro da escola talvez não seja uma estratégia de ensino interessante, podendo excluir muitos alunos. Também o autor aponta para a necessidade de ampliar o repertório para além das modalidades tradicionais, diversificando assim o trato pedagógico desse conteúdo tão importante da educação física. E na sexta semana foi discutida as questões de gênero na educação física escolar, onde o autor, Souza Júnior, ele traz ali conceitos importantes, conceitos fundamentais, trazendo ali a diferenciação entre sexo e gênero, né? Onde ele se refere ao sexo à questão anatômica e biológica e o gênero sendo uma construção social e cultural do indivíduo, a questão do masculino e do feminino. E aí ele também aponta que os meninos são incentivados desde mais cedo a terem ousadia, força, né, também, enquanto que as meninas são limitadas a brincadeiras com menos movimento, o que gera para o autor a desigualdade no desempenho motor. E aí, para combater essas questões, o autor ele traz a importância de diversificar as estratégias para incluir também as meninas nessas aulas, fomentando assim a equidade de gênero nas aulas, para tentando também desconstruir essas questões de preconceitos que existem muito latentes na educação física escolar. E aí na sétima semana, no sétimo texto trabalhado, foi o texto do Paulo Freire, um capítulo lá da pedagogia do oprimido, que ele vai abordar a questão da dialogicidade da praxis, onde ele aponta que o diálogo é a essência da educação libertadora. E é importante a gente salientar também que a praxis ela é a ação e a reflexão. O autor aponta ali que se falta ação é apenas verbalismo e se falta reflexão é apenas ativismo. É um ponto que chamou muito minha atenção. O requisito que o autor traz para o diálogo é a questão do amor, da humildade, da fé nos homens, a esperança e o pensamento crítico, para que esse diálogo seja efetivo e realmente transforme a realidade. E a partir disso ele também aponta a questão dos temas geradores, onde o autor, Paulo Freire, ele traz uma importante reflexão que a educação ela deve partir da investigação do universo temático do oprimido, para assim gerar uma consciência crítica no mesmo. Bom, é isso. Acho que consegui fazer um resumo do que foi estudado ao longo dessas últimas semanas de maneira positiva. Salientar que a disciplina Problemáticas da Educação Física nesse início da caminhada do mestrado faz muito importante, pois ela discute diversas questões que impactam em nossa prática, e é de fundamental importância para abrir nesse momento de mestrado, um momento de estudo, de reflexões também. Agradeço pela atenção, desejo a todos uma boa tarde e um bom fim de semana.